Olá, sexto ano, falaremos sobre o sistema feudal e as relações de trabalho livre, trabalho escravo e servidão. Então, nós temos aqui as nossas habilidades e conteúdo a ser trabalhado. Começaremos com senhores e servos no mundo antigo e no medieval, escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaço. Vamos relembrar que na Roma Antiga, na Grécia Antiga, no Egito Antigo, existiram formas de escravidão, né? As escravidão por dívida e as escravidões por guerra, quando se tornava cativo, e mostrar a diferença entre o escravo e o servo, porque o servo ele era livre, ele estava preso à terra, mas não era uma propriedade. Falaremos também sobre as relações de trabalho nos dias de hoje e também as formas de trabalho escravo moderno. Então aqui nós temos a habilidade que irá contemplar todas essas questões, caracterizar e comparar as dinâmicas do abastecimento nos mundos antigo e medieval e distinguir as formas de produção e organização social do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, porque nós temos os modos de produção, né? Modo de produção capitalista, modo de produção feudal, modo de produção socialista, ou seja, os tempos também mudam os modos de produção e as formas de trabalho. Então vamos começar? Falarei agora sobre as formas de trabalho. Então vamos pensar aqui nos dias de hoje, né? Quando seu papai e sua mamãe saem para trabalhar, eles têm uma jornada de trabalho definida de 8 horas diárias, né? 8 horas por dia, que pode estar dividido em 2 turnos, né? Com horário de almoço, como também tem pessoas que trabalham hora extra, ou seja, trabalham a mais, principalmente na nossa região, em época de safra, né? Que nós temos aqui a fruticultura irrigada. Temos também os profissionais das indústrias, os trabalhadores que trabalham tanto em comércio, indústria, como também em prestação de serviço, como médicos, e que têm horários diferentes de trabalho, mas que estão todos previstos em leis, né? Nas leis trabalhistas, né? Direito a férias, a 13º, e assim vai, várias formas que a lei assegura ao trabalhador uma dignidade da pessoa humana. Mas nem sempre foi assim. Então vamos compreender melhor como ocorreu essas transformações ao longo da história. Então vamos começar aqui com a mão de obra livre. Lá na época da Idade Média, do feudalismo, que é o nosso conteúdo, que estamos adentrando, né, começando, quem tinha o trabalho livre, ou seja, que tinha uma propriedade de terra e era livre para trabalhar, para fazer o seu horário, ele era chamado de vilão, ou vilões, né, no caso no plural. Mas esses vilões, né, eles ganharam essa terra geralmente lutando, né, em prol da sua nação na época das invasões germânicas. Então, geralmente eles poderiam ser até considerados nobres, mas também eram vassalos de um outro nobre, que esse outro nobre chamava-se suzerano. Mas vamos falar mais adiante sobre isso. Vamos voltar aqui para as formas de trabalho. Nós vimos que na Grécia Antiga e na Roma Antiga, a escravidão por dívida, ela existia e era comum. Quando se tinha uma dívida e você não conseguia pagar por aquela dívida, você se tornava escravo até conseguir saldar, né? Pagar a dívida. E existia também, como permaneceu até a época colonial, o escravo de guerra, o cativo, né? Nós vimos no Egito Antigo também, os hebreus foram cativos, né? No Egito. Nós vimos na Grécia e na Roma Antiga com os gladiadores, que existiam escravos de guerra. E também temos aqui o principal que nós iremos falar, que é o servo. O servo
ele não é propriedade, ele não é um produto. O servo, ele é livre, mas está preso à terra, ele não tem um dono, tá? Ele é um trabalhador da terra, um camponês que está preso à terra pelo chamado juramento de fidelidade. O que é esse juramento de fidelidade? É um pacto, né, de fidelidade, onde ocorre uma cerimônia na qual o senhor feudal, que é o dono proprietário da terra, cede a terra para uma pessoa e sua família, que é chamado de servo, e esse servo deverá, a partir do juramento de fidelidade, cumprir obrigações de serviço, como pagamento de impostos e tributos, em forma do que ele cultivar e colher, né? E em troca, o senhor feudal deve lhe dar proteção. Por isso que a gente vê naqueles filmes onde tem castelos, fortificações, ali era a terra do senhor feudal, e onde estavam os camponeses vivendo ao redor, né? Eram as terras que se dividiam em manso servil, manso senhorial e manso comunal. Então, tudo isso a partir do juramento de fidelidade. Vamos entender aqui, ó. Os nobres feudais prestavam entre si por sua vez, né? Era uma tradição germânica que veio do comitatus, grupos de guerreiros armados formados pelos germânicos em épocas de guerra. Ou seja, aquele nobre participou da guerra, ganhou terras, e a partir dali, na Idade Média, ele vai se tornar um senhor feudal, e as pessoas que não tinham terras irão ter obrigações de serviço para com ele, para com aquele nobre. Então aí surge a relação entre o servo e o senhor feudal. O servo, ele é o camponês, é o trabalhador da terra. Como vocês podem observar nessa imagem, nós temos aí o servo colhendo trigo e o senhor feudal só observando, né, o trabalho do servo. Servo não é escravo. Por quê? Porque o servo, ele é um camponês livre, mas que tem a tutela dada ao senhor feudal num regime de servidão, servir, trabalhar para ele. Oficialmente eles eram pessoas livres e ficavam ligados ao território, eles estavam presos ao feudo, à terra, pelo aquele juramento. E em troca o senhor feudal lhe dava proteção. Esse regime de trabalho é diferente da escravidão, porque na escravidão o escravo, ele é cativo, ele é propriedade, ele é um produto, ele é tratado como mercadoria, perdendo totalmente a condição de liberdade. E aqui nós temos a organização nos três, né? Os três, digamos assim, as três funções sociais, as três classes que existiam. Porque nós temos o clero, que é a igreja, representada aí na figura 1. Temos aí na figura do cavaleiro, nós temos o nobre. E na figura 3 nós temos aí segurando uma ferramenta de trabalho, né? Que é o camponês, o servo. Então veja só, essas são as três ordens. O clero era chamado de oratores, ou seja, já lembra a palavra oração, orar, né? Deviam orar pela salvação de todos, está aqui representado na figura 1, ó, número 1. Nós temos o cavaleiro, que era chamado de belatores, que eram os nobres, na figura 2. E aqui nós temos os servos, que eram laboradores, trabalho laboral, né? Laborar, trabalho. E aqui eles tinham que dar todo o sustento, ou seja, a quem está na figura 3, que são os laboradores, era quem trabalhava para sustentar os dois primeiros. Ou seja, os laboradores é quem pagavam os impostos, é quem trabalhavam, e que sustentavam os belatores e os oratores. Mais tarde nós chamaremos isso de primeiro, segundo e terceiro estado. Já
nos fins da Idade Média. E os suzeranos e vassalos? O vassalo ele poderia ser um nobre menor que necessitava dos serviços do suzerano, um nobre maior. Ele não deixava de ser um servo, esse vassalo também era um servo. Só que ele tinha algo, ele tinha alguma propriedade. Então a sociedade feudal era dominada por grandes proprietários de terras que detinham poderes econômicos e políticos. Na figura 4 nós temos o vassalo e na figura 5 nós temos o suzerano. O vassalo era um nobre que se vinculava a outro nobre mais poderoso, esperando receber terras e proteção. Já o suzerano era o doador olha o nome, benefícios. Contava com a fidelidade e a prestação de algumas obrigações por parte de seu vassalo, principalmente no caso de invasores, né? Tinha que dar ajuda militar em tempo de guerra. E o clero? O clero é a igreja, pessoal. A igreja ela estava organizada em alto clero, baixo clero, que eu vou explicar para vocês agora. Vejam só. O alto clero é o clero secular. São os altos cargos dentro da igreja, arcebispo, papa. E o baixo clero são os párocos, são os padres. E aí nós temos uma organização da maior instituição da Idade Média, que será a Igreja Católica Apostólica Romana, que estava dividida em alto clero e baixo clero, ou seja, o alto clero, que é o clero secular, e o baixo clero, que é o clero regular. A maioria dos religiosos do alto clero tinham origens nobres, já eram proprietários de terras, e serviam à igreja, detinham o conhecimento, eram eles que passavam conhecimento, os estudos aos filhos de nobres. A igreja detinha o conhecimento em toda essa época da Idade Média. E a sociedade na Idade Média ela era teocentrista. O que significa? Teo significa Deus, centrismo, centro. Então tudo era explicado pela vontade divina. Vamos entender aqui nessa imagem também essas funções. Ao meio você vê um membro do clero secular, do alto clero, e ao lado você vê membros do baixo clero, ou seja, já dá a ideia de submissão também, de hierarquia dentro da igreja. Então os membros do baixo clero, por sua vez, tinham origem nobre e eram os encarregados de prestar atendimento espiritual e auxílio material às pessoas pobres e necessitadas das paróquias em que atuavam. Preste atenção. Dentro de cada feudo tinha uma paróquia, uma igreja, uma capela. E aí, esses párocos são os padres, né? Eles tinham família, ainda não existia o celibato clerical, e eles tinham o desejo de se tornar pároco para passar também o conhecimento e ensinar os seus filhos, né, a ler, a escrever. E ali eles rezavam a missa toda em latim. As pessoas não entendiam muito bem, né? Eles interpretavam os escritos bíblicos da sua maneira, né? E conseguiam ali deter a população dentro dos viés da Igreja Católica. Então, a igreja ela teve um grande papel dentro da Idade Média. Ela se tornou a maior instituição. Tudo era explicado pela vontade divina, as pessoas eram obedientes ao que os párocos e os clérigos lhe exigiam e lhe ensinavam. Não tinha a racionalidade e a liberdade. Vamos falar aqui dessa liberdade, inclusive na questão das mulheres, porque a mulher na Idade Média ela era preparada para o casamento. Os casamentos eles eram arranjados pelos seus pais. A mulher ela não tinha liberdade, autonomia. Vamos ver nesse trecho aqui o que diz.
As estratégias matrimoniais organizavam e sustentavam as relações sociais. O casamento era, antes de tudo, um pacto entre famílias. Nesse ato, a mulher era ao mesmo tempo doada e recebida como um ser passivo, ou seja, a mulher já era criada para ser submissa ao marido, submissa ao pai, né? Então deveria ser obediente e submissa. Mas ela também tinha seus deveres, os seus trabalhos. Veja só nessa imagem, as camponesas não só cuidavam do lar e dos filhos, como também tinham que realizar atividades nas tenências, ou seja, nasquelas terras que tinham que ser produzidos, né, o alimento que seria pago em forma de imposto e também usado para subsistência, para sobrevivência. Então ali elas faziam atividades como plantar ervilha e feijão, pescar, colher e bater o trigo, ordenhava as vacas, tosquiava os carneiros, né? Ou seja, elas tinham as duas funções. Elas tinham o trabalho fora e ainda tinham que cuidar da família e ser submissa ao homem. Era assim. E não tinham nem o direito de amar e de escolher o seu marido. Tinham que casar com quem o seu pai escolheu. Então, bons estudos e até a próxima.